Olá pessoal aí dos sextos anos, eu sou o professor Edson Basso e estou aqui para tentar lhe ajudar a corrigir a atividade do caderno 2. A gente vai tentar corrigir aí essa parte sobre a Grécia e o início lá sobre Roma. Então veja bem, certamente você já leu os textos, então e já respondeu as questões, então vamos lá para a correção. A primeira questão pergunta qual a importância das obras de a Ilíada e a Odisseia. Então veja bem, essas obras elas são creditadas ao poeta Homero, poeta grego. Na Ilíada ele narrou a guerra entre vários povos gregos e a cidade de Troia, né? E na Odisseia a história de Ulisses e sua jornada no retorno ao lar após a guerra. Então essas duas obras elas são importantes fontes históricas para o mundo atual, para a gente conhecer como era esse homem grego e como foi essa pendenga lá entre os espartanos e os troianos na guerra de Troia. Então isso aí tem uma importância fundamental para que a gente compreenda a história grega, né? Na segunda questão, a gente pediu aí para você definir é dizer o que é, viu? A polis grega. Então veja bem, a polis grega é a cidade-estado grega, uma comunidade independente. Então as cidades na Grécia, embora a Grécia fosse um único local, mas ela não tinha unidade política. Cada cidade tinha a sua independência política, cada cidade tinha suas próprias leis, né? E essa terceira questão, né, para você dizer a diferença entre a polis grega e as cidades brasileiras da atualidade, é justamente essa que a gente acabou de colocar. Eu vou citar um exemplo para você em relação a essa questão da pandemia. Você está em casa assistindo suas aulas remotas, porque isso foi um decreto do governador do estado para todas as cidades do estado. Então todas as cidades do estado estão tendo aulas remotas. Na Grécia esse negócio não rolava. Na Grécia cada cidade tinha sua própria administração, tinha seu próprio governo, então o que uma fazia não ia ser seguido pela outra, né? Então essa é a diferença, é porque a polis grega possuía autonomia, isso se chama autonomia política, e não estava submetida a um poder central como as nossas cidades estão. Na quarta questão, qual era a função da ágora? A ágora na realidade era uma praça, né? Que estava no centro da polis, onde os cidadãos se reuniam para debater política, né? Então é importante também você entender que esse cidadão que a gente está falando da Grécia Antiga não era todo mundo, né? Era só a elite, né? O pessoal baixa renda não chegava na ágora para discutir nada, né? Era só a elite mesmo, era quem comandava a parada lá sobre a política, né? Na quinta questão, a gente pede para escrever uma frase, né, do trecho que você leu, que explique o papel da mitologia. Certamente, quando você estava lendo, viu aí o que é mitologia grega. E qual o papel dela, né? A mitologia ela teve um papel fundamental na transmissão de valores que são familiares a nós ainda hoje. Então, a mitologia era usada para transmitir valores, pensamentos, né, comportamentos, e explicavam questões da natureza, dos fenômenos naturais, como também da própria natureza humana. Então ele teve um papel muito importante na transmissão desses conhecimentos do povo grego até os dias atuais. Na quarta questão, na sexta, a gente pede para você explicar a importância da mitologia para a ideia de unidade grega e justificar a sua resposta com a passagem desse texto que você leu. Então veja bem, a língua e a religião contribuíram para a unidade no mundo grego, pois se tratava de uma região sem uma unidade política. No texto, o autor ressalta, né, que a mitologia teve um papel fundamental na transmissão de valores. Então, como a gente colocou, a Grécia ela era fragmentada politicamente, né? Cada um fazia as suas próprias leis. E a língua, né, e a religião era que caracterizava aquele povo ali como sendo grego, né? E a mitologia teve essa função muito importante para que houvesse essa união entre esse povo através da transmissão dos valores da sua sociedade. A sétima questão, o autor diz que somos herdeiros
de determinado jeito de pensar que nasceu ali na Grécia. De que forma determinados valores da cultura grega chegaram até nós nos dias atuais. A gente já colocou isso aqui, né, pelas suas fontes históricas. Esses valores permaneceram nas obras gregas, que foram transmitidos oralmente, até serem publicadas, e por isso sobreviveram até os dias atuais. O exemplo a gente deu da Ilíada e da Odisseia. Então, a partir do momento que o povo grego colocou ali a sua maneira de pensar, os seus valores, seu conjunto de regras, ela foi sendo transmitida até chegar nos dias atuais. Na oitava questão, que característica da sociedade ateniense podemos perceber apontada no verso: há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Então veja bem, o grego ele valorizava o ser humano e suas potencialidades na cultura grega. Então o homem, né, a figura humana, ela era sempre exaltada, né, nas obras gregas. Então essa era uma principal característica desses versos que você viu aí na sua apostila. De que maneira o trecho mencionado na questão anterior pode ser compreendido como uma expressão do período que foi produzido. Então, como é que a gente chega a essa conclusão de que o grego tinha esse apreço pela valorização da espécie humana, né? O teatro grego foi uma expressão do seu tempo, né? E ele trazia a tragédia grega, que abordava os conflitos, os sentimentos e os desejos humanos. Nesse sentido, Antígona destaca a característica da sociedade grega, como a exaltação das potências humanas e aspectos da organização política. Então, a gente vê aí que a gente conclui que esse trecho que você leu anteriormente ele representa a sociedade daquela época, porque as outras características que a gente tem de conhecimento da Grécia trazem exatamente essa exaltação do ser humano, né? A última questão desse texto que a gente leu diz o seguinte, né, para você ler a parte do texto que você tem aí. Ao povo dei tantos privilégios quanto lhe bastam. A sua honra nada tirei nem acrescentei, mas os que tinham poder e eram admirados pelas riquezas, também neles pensei, que nada tivessem de infame. Entre uma ou outra facção, a nenhuma permiti vencer injustamente. Isso aí é um trecho de um político grego chamado Solon, né? Então, o trecho é a reprodução de uma fala de Solon, e a essa passagem refere-se exatamente à questão da criação de instituições políticas e a ampliação da cidadania. Então você observa que ele faz com que, quando ele criou as instituições políticas na Grécia, ele distribuiu ali entre os cidadãos o poder, não centralizando em uma categoria ou outra. Agora a gente vai partir para o segundo texto, né, que tem o título de Atenas e Espartas. Né? Atenas e Esparta foram duas polis que mais se destacaram no mundo grego. Como eu disse, o mundo grego ele era dividido em essas cidades, né, e essas duas eram as que na realidade bombavam, né, eram as que tinham maior projeção na sociedade grega, né? Um tempo era uma, outro tempo era outra, mas foram as que mais se destacaram. Então veja, por que Esparta e Atenas estavam unidas nas guerras médicas? Então você lembra que no início eu falei que as cidades gregas, as polis, elas eram independentes e muitas vezes inimigas umas das outras. E Esparta sempre teve um ranço ali com Atenas, eles sempre viviam ali trocando tapa e tal. E eles se uniram em um determinado momento, né, diante da ameaça representada por um inimigo externo, né, que eram os persas. Os persas viviam ali próximo à Grécia
e resolveram invadir a Grécia e tal. Então, se a Grécia continuasse separada, ela teria sofrido com a invasão dos persas. Mas quando os gregos observaram essa intriga, né, eles se uniram, né, principalmente Esparta e Atenas, que eram as duas cidades mais importantes, as mais poderosas, e partiram para trocar tapa ali com persas e conseguiram fazer com que os persas não invadissem a Grécia, né? Mas geralmente elas eram inimigas, né? Mas nesse momento elas uniram-se com esse objetivo, né? Na segunda questão, por que o século V ficou conhecido como a Idade de Ouro de Atenas? Porque foi um momento em que Atenas atingiu o auge, né? Tanto do ponto de vista político e a consolidação da democracia, quanto econômico, com sua hegemonia na Liga dos Delos. Então, no século V é que Atenas realmente bombou, foi quem dominou geral ali na Grécia. Por isso que é um momento em que a cidade de Atenas alcança o seu auge, né? Na terceira questão, você deve comparar os regimes políticos de Atenas e Esparta, lá no século V a.C. Então, veja só, Esparta era uma diarquia. E o que danado é isso? Diarquia, na realidade, é quando existem dois reis comandando ali a cidade, né? O poder e o status social estavam restritos a aristocracia de guerreiros, né? E em Atenas havia a democracia com o poder nas mãos dos cidadãos a partir das assembleias e a criação das instituições que impediam a concentração de poderes em uma classe só. Então você vê aí a diferença entre Atenas e a política de Esparta. Esparta era uma cidade que havia dois reis que comandavam, né, detinham o poder e mandavam na cidade. Já Atenas, o poder político era dividido entre seus cidadãos através das suas instituições. Então essa é a principal diferença entre essas duas cidades durante o século V. Na quarta questão, você vai caracterizar a educação espartana. Então veja bem, a educação em Esparta baseava-se na obediência, disciplina, respeito à hierarquia e na dedicação ao Estado. Era voltada para a guerra com um viés de treinamento militar, atividades físicas e preparação para batalhas. Então, a educação em Esparta era voltada para o militarismo, né? O povo espartano era um povo guerreiro, então eles davam prioridade à questão da preparação para a guerra. Lá não tinha moleza, né? Quando o ateniense, o espartano nascia, ele era entregue ao Estado, e o Estado ia preparar um guerreiro, e ele ficava servindo, muitas vezes até aos 60 anos, à cidade. Então, a educação era direcionada à questão da guerra, né? Era madeira lá, o negócio era pesado. Como a mulher ateniense está caracterizada no texto 1, né? Retire do texto o trecho que comprova a sua resposta. Então você observa mesmo que desde o início do texto a mulher é submissa aos homens, né? E você pode citar uma parte do texto em que ele diz: elas não têm gosto ou vontade. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, né? Entre outras citações. Mas você vê que em Atenas já rolava aquela discriminação contra a mulher. A mulher tinha lá a função dela, geralmente para gerar filhos, mas ela não era muito bem aceita dentro da sociedade, principalmente entre os cidadãos, né? De que maneira o texto 2 apresenta a mulher espartana? Aí há uma diferença, né? Você vai ver que, segundo o texto, elas também tinham acesso à educação e podiam administrar bens, assim como os homens deveriam ter treinamento físico. Então você vê que a mulher espartana, ela já tinha o poder de administrar os bens que tinham, recebiam a educação, as mulheres atenienses não recebiam. Você observa que Atenas, mesmo sendo o berço da democracia, e Esparta com um regime militar, mas Esparta valorizava um pouco mais a mulher do que a cidade de Atenas, não?
Então, que semelhança pode ser encontrada na situação das mulheres em Atenas e em Esparta, na comparação dos dois textos? Então, você vai ver que mesmo em Esparta, ela tendo essa projeção social, mas elas eram responsáveis para gerar filhos, para manter a existência da sociedade. E principalmente em Esparta, né? E o filho homem, que tinha privilégio lá em Esparta, porque era uma cidade que vivia da guerra, né? Da confusão. Leia o trecho abaixo, né? Que tem no seu texto também. Né? Era um estado bastante militarizado, que conseguiu conquistar cerca de 1/3 da Grécia. Em Esparta, todos os homens deveriam ser guerreiros. Né? Então, sobre a educação espartana, a gente pode dizer que ela priorizava a formação de guerreiros aptos a defender a polis, com força, coragem e disciplina. Então, na educação espartana, embora a mulher tivesse acesso a essa educação, mas priorizava os homens, né? Que era para formar guerreiros, para estar sempre lá disposto a defender o Estado, né? A defender a cidade. Então, gente, por enquanto é isso. Até a próxima. Valeu, guerreou.